Oi, meu nome é Henrique de Moraes e eu quero te convidar hoje para a gente bater um papo sobre empresas, de dono para dono. Então, o proprietário ele encontra algumas grandes barreiras, né? Se você for analisar o estado da Bahia, ele é um estado que ele tem um potencial de desenvolvimento que talvez seja um dos maiores do Brasil. E por que é que então não se desenvolve dessa forma? A resposta é uma questão cultural com relação ao amadurecimento profissional de cada indivíduo. Então, hoje, se a gente for plotar dentro da nossa empresa, quais são as principais questões, o que mais dificulta o crescimento, né? De cara, a gente vai estar falando primeiro na falha de comunicação. Então, a quantidade de vezes que eu tenho que delegar a mesma coisa, essa mesma coisa, ela é feita de forma inadequada, não tenho feedbacks no momento certo, eu perco o timing da tomada de ação e ainda no final foi feita ainda de maneira inadequada. Por quê? Porque o nosso profissional, ele não tem uma metodologia. Ele precisa de uma metodologia. O que é uma metodologia? Ele precisa saber chegar, entender sobre processos, entender sobre feedback, entender sobre planejamento estratégico, entender sobre comunicação, entender sobre como eu vou organizar cada processo para que ele tenha constantemente um mecanismo de checagem, um mecanismo de supervisão. Eu gosto sempre de usar o exemplo do piloto do avião, principalmente porque eu fiz o curso de formação de oficiais aviadores, eu fui cadete na Academia da Força Aérea e muitas das metodologias anti-erro eu tiro de lá, da aviação. A aviação você não pode errar. Então os checklists e todos esses processos. Uma falha está no processo, está na comunicação entre dono, o CEO, a direção, os líderes e os colaboradores, por questões socioeconômicas e culturais. Cada um desses vem de um caminho, normalmente de um lugar muito diferente do outro. Analisando essa questão há mais de 10 anos, como resolver, a conclusão que eu cheguei é: precisamos ter um sistema de formação profissional. Daí o curso Desenvolvimento Humano Corporativo, Excelência Profissional e Gestão de Negócios. Então, nesse curso, o profissional, além de aprender como se portar como profissional, como se vestir, a linguagem adequada, o marketing pessoal, as atualizações constantes, além dele aprender como ser um profissional nível mundo, ele vai aprender também a se comunicar, a reduzir esses ruídos na comunicação, a se dedicar aos mecanismos de feedback, a evitar o retrabalho, a saber calcular hora homem, minuto homem, ou seja, qualquer líder ou qualquer colaborador vai saber pensar como o dono, vai entender por que eu não posso deixar a luz acesa, vai fazer o cálculo de sustentabilidade, o cálculo de viabilidade, o cálculo de compreensão de quanto aquele negócio precisa faturar por dia para que as contas sejam pagas. E o segundo pilar de ruptura é a não consciência da corporatividade. É todo mundo dentro de uma mesma corporação dando cabeçada, brigando um com o outro. Quando a definição é corpo em ação, um mesmo corpo com uma mesma direção, com uma mesma liderança, com o mesmo sentido, para que todos possam conquistar os seus sonhos individuais de forma coletiva. Então, a compreensão desse propósito corporativo e o entendimento de como a informação trafega pela empresa. Ou seja, eu preciso compreender todo o trajeto da informação e todos os setores da minha empresa. O profissional ele precisa compreender
porque senão ele não consegue entender o que é corporação e ele não consegue ter uma visão sistêmica sobre o negócio. Não há como eu interferir numa empresa alterando ou influenciando apenas um setor sem observar que aquela medida ela vai ter impacto em todos os outros setores. E todos os colaboradores eles precisam saber disso. Analisa outras equipes de alto rendimento, como uma equipe de um cirurgião, como uma equipe de automobilismo, de Fórmula 1. Todos ali sabem o que precisam fazer, têm um conhecimento sobre tudo, para se um falhar, o outro vai de backup. Então, esse é meu convite para vocês. São 30 horas de treinamento, de dedicação à formação de um profissional com excelência nível mundo. Aguardo você lá.